Hoje o Band Cidade começa a série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Momento para você, eleitor da capital, conhecer um pouco mais sobre cada um dos postulantes ao cargo, o que pensam, quais as propostas para a cidade nos próximos 4 anos. Cada entrevista vai ter 12 minutos de duração, sendo o último minuto destinado às considerações finais. A ordem de entrevistas foi definida com base na agenda das campanhas. O candidato que abre a nossa série dessa segunda-feira é Vanderlei Lela, do PT. Candidato, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui hoje num processo de democracia, de fortalecimento da democracia, poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, a partir de agora começa a contar então o tempo de 12 minutos para a nossa entrevista. Candidato, quero começar perguntando para o senhor por que o senhor decidiu e por que o senhor quer ser prefeito de Florianópolis nos próximos 4 anos. Bom, Rodrigo, eu sou filho de Florianópolis, apaixonado, como outras pessoas que já nasceram aqui sabem esse sentimento que eu tenho, e também sou filho de um pedreiro, uma costureira, que nasceram lá que são lá do sul da ilha, lá do Rio Tavares, e que lutaram, fundaram o Conselho Comunitário ali da Fazenda do Rio Tavares para conquistar água encanada em Florianópolis. Então eu já vejo essa questão de luta comunitária, de luta pelo coletivo, já como os meus pais em Florianópolis. E assim como nossa Florianópolis não é só de quem nasceu, mas sim uma cidade apaixonante que fez com que outras pessoas escolhessem para poder ser o seu cantinho no mundo, para morar, pelo bem-estar social, pela qualidade de vida. A nossa cidade é linda, mas ela tem muitos desafios. E quando eu estive na Câmara de Vereadores, por 2 mandatos, Rodrigo, eu tive a oportunidade de conhecer de perto as possibilidades que nós temos de fazer uma cidade melhor para todos e para todas. E não só uma cidade para poucos. A gente vê o orçamento da nossa cidade de 4 bilhões por ano e tem um problema gigantesco como a questão de saúde pública. Ver pessoas nessa hora. Quem está em casa sabe muito bem o que eu vou falar, deve conhecer alguma pessoa que está esperando para fazer algum exame para poder ter um diagnóstico, para fazer um tratamento na saúde de Florianópolis. Ou alguém agora que está esperando seu filho, sua filha chegar do trabalho, ou seu pai, sua mãe, que está trancado no trânsito nessa hora em Florianópolis, porque a demora para chegar em casa é muito grande, porque nós temos um problema muito grave da mobilidade urbana que só piora a cada ano e não tem uma obra estruturante para isso. E saber que tem 4 bilhões por ano no cofre da prefeitura, colocada por todo mundo que está acompanhando aqui agora, a gente tem que ter responsabilidade com esse dinheiro. Esse cofre tem que ser muito bem administrado. Então, dentro da Câmara de Vereadores, eu tive essa oportunidade de estar dialogando com as comunidades, conhecendo os problemas de Florianópolis. E mais que isso, a gente pôde identificar que na peça orçamentária dá de fazer muita coisa, dá de solucionar esses problemas e realmente ser uma cidade boa para todo mundo, como a gente espera. Candidato, vamos falar então de propostas. Quero começar exatamente com um tema que é nevrálgico aqui na capital, que é a mobilidade urbana. O que o senhor pensa de propostas para esse setor tão importante para a cidade? Então, para fazer um projeto que a gente possa realmente resolver esses problemas, a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo hoje. Nesse exato momento, como eu acabei de falar, muita gente está tentando se locomover na cidade para poder chegar no seu destino. Isso é assim de manhã, é no meio-dia e é no final do dia, nos horários de pico, é muito pior. A gente sabe disso. E os problemas estão muito ligados à cultura que é colocada hoje do automóvel individual, porque o transporte coletivo de Florianópolis é muito ruim. Quem utiliza ônibus em Florianópolis sabe o que eu estou dizendo. É a tarifa mais cara hoje do Brasil, não oferece um transporte decente, os ônibus hoje são sucateados. Agora há pouco eu vim aqui para a Band, que fica aqui no lado, no Pantanal, subindo pela Carvoeira, tinha um ônibus quebrado na subida da Carvoeira. Isso é constante em toda a cidade, é uma frota antiga, velha. Nos últimos 15 anos foi tirado o ar-condicionado dos ônibus, prometendo baixar a tarifa, não baixou. O transporte coletivo hoje, fiz esse questionamento para o atual prefeito, se ele sabia quanto que era a planilha de custo, o lucro das empresas, não sabe. Fiz a pergunta se ele sabia quanto que é aquele aluguel das lanchonetes dentro dos terminais que as empresas de ônibus arrecadam, ele também não sabia. Se um gestor da cidade, um prefeito não sabe disso, imagine só a população que utiliza desse ônibus. Então, fazer com que a gente possa ter uma auditoria em cima do contrato das empresas de transporte coletivo, que estão há 30 anos essas empresas reclamando que só tem prejuízo, mas não saem, não largam esse tipo de serviço e prestam um péssimo serviço para a cidade. Para que a gente possa daí criar esse grupo especialista para poder fazer um estudo em Florianópolis para a municipalização do transporte coletivo. Municipalizando, olhando de frente realmente quais são os gargalos que a gente encontra no transporte público para efetivar uma ligação, uma ponte de ligação da Prefeitura de Florianópolis com o governo federal, buscar recursos do PAC da mobilidade
investir em frota nova de ônibus elétricos, como o próprio presidente Lula está colocando à disposição de Florianópolis agora, os 195 milhões que colocou agora na conta da prefeitura para dizer, prefeito, faz a faixa exclusiva de ônibus, o ônibus não pode ficar parado numa fila com os carros trancando também a cidade. Nós precisamos da qualidade do transporte coletivo. Aí sim, os trabalhadores estarão sendo respeitados e quem está no transporte individual vai começar a dar preferência a utilizar os ônibus em Florianópolis. Candidato, vamos continuar nos assuntos, nos temas, vamos falar um pouquinho de educação agora. Quais as propostas para esse setor que também diz muito sobre a qualidade de vida aqui da capital? Esse é um tema que a gente precisa recuperar em Florianópolis, não só Florianópolis como Santa Catarina. Os números do IDEB, apresentados recentemente, demonstram uma preocupação muito grande na qualidade do ensino em Florianópolis. Isso está muito ligado à forma com que vem sendo conduzida a gestão de Florianópolis. A gente já vê na educação infantil, nas séries iniciais, de 1 a 6 anos, a dificuldade das mães em Florianópolis, dos pais, de conseguir uma vaga para creche hoje. Até conseguem, mas só meio período. Aí a mãe e o pai precisam trabalhar, precisam buscar uma renda melhor, porque já é caro morar em Florianópolis, pagar um aluguel, então precisa melhorar essa renda e não consegue. Isso porque a prefeitura só oferece um meio período hoje. A gente precisa buscar mais vagas e vamos fazer isso, fazendo de verdade mesmo. Até porque a nossa cidade, a gente investindo na educação infantil, investindo na educação básica, ensino fundamental, que hoje também tem falta de vagas, não se constrói mais escolas. Anísio Teixeira, colégio ali da Costeira de Pirajubaé, está fechado há 5 anos. Prometeram reabrir até hoje e não entregaram. O centro da cidade, várias escolas foram fechadas de ensino fundamental, para quem mora do Maciço para frente. Crianças que são do centro de Florianópolis não têm onde estudar, tem que estudar longe do colégio, passando a ser uma preocupação até mesmo para o transporte distante, que os pais têm que se preocupar se a criança realmente consegue ir até a escola ou não, o custo dos pais terem que levar a criança até a escola. Então a gente precisa voltar a se conectar, fazer um grande diagnóstico na cidade para compreender onde é que estão esses problemas e investir de verdade na educação, para que a gente tenha as futuras gerações da nossa cidade sabendo realmente que elas foram bem cuidadas e que elas podem realmente ajudar a nossa cidade a manter aquilo que a gente tem de melhor no território, que é a qualidade de vida. Candidato, um pouquinho sobre saúde, outro setor muito importante para a cidade, atenção básica, enfim, as atribuições dos municípios. Qual é a proposta para a saúde? Saúde hoje é um dos maiores gargalos nas pesquisas que são claras em Florianópolis, até porque hoje a gente está aqui dialogando agora com quem está em casa e deve imaginar. Eu conheço o seu Moisés ali nos altos do Morro da Costeira, que eu conversei com ele nessa semana passada, e ele falando para mim, o meu pai morreu de câncer da próstata, o meu irmão tem câncer de próstata. Eu estou esperando há 2 anos para fazer um exame de para câncer de próstata e não sei se eu tenho ou não. 2 anos. É isso mesmo que você está ouvindo. Aí a gente vai falar que Outubro Rosa está chegando e tem mais de 2.000 mulheres esperando para fazer mamografia ou ultrassom de mama. Imagine a vida da família dessa mulher essa hora, por esperar e não saber o diagnóstico para saber qual o tratamento que vai ter. Então a gente tem que cuidar das pessoas, de verdade. Isso tem que ser prioridade. A gente não pode mais chegar no ano eleitoral, asfalto em cima de asfalto, asfalto em cima de asfalto, lajota agora para tudo quanto é lado, tudo quanto é rua secundária, e não cuidar das pessoas. Isso tem que ser prioridade de um gestor, tem que fazer de verdade. Nós não podemos mais fazer com que a população que nós temos hoje em Florianópolis espere até 2030 para fazer um exame. A gente tem hoje pessoas esperando até 2030, 2025, 2026 para fazer um diagnóstico. Gente, essa hora que está frio, todo mundo está em casa sabendo o frio que está, imagina 4 horas da manhã para quem está doente ir para um postinho de saúde lá do Rio Vermelho. É isso mesmo, vai acontecer. Se você for para frente do postinho de saúde lá do Rio Vermelho, amanhã às 4 horas da manhã, vai ter gente com cadeirinha sentada lá na frente para pegar um número para ver se vai ser atendido. Essa pessoa, além de estar doente, Rodrigo, vai ficar muito mais doente. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. Tem que ser prioridade no primeiro dia de governo, de fazer um grande mutirão para a gente alcançar todos os números que a gente possa dizer o seguinte, conseguimos. Nós temos uma cidade onde todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, todo mundo que vive essa cidade, vive hoje bem da saúde, todo mundo está procurando, tem ali o seu exame de sangue ali marcadinho para 2, 3 dias já está fazendo, porque é injusto hoje. Para quem tem um plano de saúde, tudo bem, para quem tem recursos, tudo ok, mas para quem não tem, é dolorido. E só quem sabe disso pode realmente fazer por quem está precisando agora. Candidato, mudando um pouquinho de assunto, um tema que tem movimentado muito a população de Florianópolis, quais são as suas propostas para a população em situação de rua? Primeiramente, Rodrigo, a gente viu nos últimos 2 anos uma explosão
de números de pessoas em situação de rua. A gente vê o prefeito falando que isso é no mundo inteiro, isso não é só no mundo inteiro não, mas como no mundo inteiro também tem propostas que as pessoas acabam dentro dos projetos, acolhendo dentro das portas de acolhimento as pessoas em situação de rua e acaba sendo resolvido o problema. Em Florianópolis, nós temos que reforçar o serviço dos CRAS. Nós temos que buscar fortalecer a assistência social de Florianópolis, que foi desmontada nos últimos anos. Hoje são poucos psicólogos, poucos psiquiatras. O serviço social da prefeitura, hoje sucateado, entregue hoje para outras organizações não governamentais para fazer um serviço que deveria ser da prefeitura. As abordagens de ruas hoje são péssimas, não são muito bem feitas. Hoje só tem uma equipe de saúde de rua, que foi o governo federal que mandou para cá e está mandando mais uma para poder atender, porque a situação é gravíssima. Rodrigues, eu não sei se você sabe, mas hoje a situação de tuberculose, contágio de tuberculose em Florianópolis tem aumentado e isso é um perigo. Porque não é só em meio das pessoas em situação de rua, porque elas podem passar isso para outras pessoas que estão na nossa cidade. É uma situação de saúde pública. Quando o prefeito transforma isso em uma questão só de segurança pública, que a gente tem números que são obscuros, a gente não sabe quantas pessoas foram internadas naquele projeto que ele criou, falou que ia ser mágico e iria acabar com as pessoas em situação de rua, a situação continua igual. Então, assim, a gente tem que acabar com o teatro em Florianópolis, estancar essa corrupção que nós temos dentro da prefeitura, com dinheiro do cofre da prefeitura indo pelo ralo, onde as pessoas estão em casa, pagam os impostos e gostariam de ver, pelo menos, a cidade mais bem cuidada. Até essa questão das pessoas em situação de rua tem tudo a ver com a questão da corrupção. Quando a gente vê que o dinheiro está indo embora, a gente falta dinheiro para aplicar uma das políticas públicas mais importantes, que são da assistência social na nossa cidade, e nós vamos fazer isso. O compromisso nosso é de cuidar das pessoas. Uma cidade que tem as pessoas bem cuidadas, a gente tem o bem-estar social para todos e para todas, e não só para poucos que têm recursos hoje. Candidato, temos agora então cerca de um minutinho, então eu peço que o senhor se dirija ao seu eleitor, ao eleitor do senhor, para as considerações finais nesse momento. Obrigado, Rodrigo. Quero pedir para você que está acompanhando aqui agora, sabendo que dentro de pouco mais de alguns dias, aí, um mês e pouco, você vai estar diante de uma urna eletrônica. O direito que você tem hoje de fazer as escolhas vão interferir nos próximos 4 anos. Eu sou filho de Florianópolis, apaixonado por essa cidade. Eu vivi a minha vida junto aos meus pais, meus irmãos, a minha comunidade, meus amigos de infância, ali no Rio Tavares, no Campeche, onde eu tive a oportunidade de crescer politicamente, conhecendo um pouquinho do como é que se faz política, fazendo justamente um trabalho de coletividade na comunidade. E a gente quer fazer o melhor para a nossa cidade. Depois que eu estive na Câmara, vi as possibilidades que deve fazer. A gente combateu a corrupção, cobrando muito da prefeitura na época, com o escândalo dos almoxarifados. A Zona Azul, eu estava presidente da CPI da Zona Azul, acabamos com a corrupção dentro da Zona Azul. Nós precisamos fazer isso, estancar a corrupção dentro da prefeitura de Florianópolis e fazer política séria e justa para todas as pessoas da nossa cidade. Cuidar da cidade com carinho, ser essa ponte de ligação com o presidente Lula e no governo federal para trazer os recursos para fazer as grandes obras estruturantes na nossa cidade. Peço para você, dia 6 de outubro, fazer o L, é 13 na urna. Obrigado, candidato. Candidato Vanderlei Lela, do PT, o nosso primeiro entrevistado na série de entrevistas. Muito obrigado, boa sorte na eleição e até a próxima. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado a todos os telespectadores. Tenham uma boa noite e boa semana a todos nós. Muito bem, vamos em frente. Amanhã o nosso convidado aqui no estúdio vai ser o candidato Topázio Neto, do PSD. Não perca.